Mas então você não acha a cota um negócio legal? Não, eu não acho o negócio Você legal. não acha legal? Não, eu não acho o negócio legal. Não? Eu não acho. Você é Principalmente contra na a cota? educação, na Ações educação. afirmativas. Hã? Eu sou professor do ensino básico, sabe? E eu acho assim, eu acho uma crueldade a gente não olhar para o ensino básico para olhar lá na ponta. Então, eu tenho alunos, por exemplo, no ensino médio, que não sabem escrever uma redação. Então, o que vai acontecer? Esse sujeito vai chegar lá na ponta e aí vão dar ele uma passagem para ele entrar na universidade. Ele vai conseguir se formar? Provavelmente vai, né? O problema da evasão e tal, mas mesmo ele se formando, porque eu acho que o problema não é o diploma, não é se formar. Eu acho que, por exemplo, os negros brasileiros, e aí estou falando um pouco assim, como se fosse uma coisa separada, mas os negros brasileiros precisam de um reforço moral, primeiro, e não um reforço econômico. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. As famílias na periferia se esfacelaram. As meninas jovens negras nas periferias estão tendo filho aos 15 anos. Por quê? Porque o pai não mora, porque o pai está longe, porque não sei, aquela baita daquela confusão se instaurou na periferia por conta de teorias que nascem dentro das academias. Aí. Liberta tudo, não tem homem, não sei o quê. E essas teorias malucas que os brancos europeus inventaram lá na França, chegaram aqui no Brasil e foram parar na periferia, através da novela, do funk, né, da música e tal, através de um monte de coisa, né? E aí, assim, a periferia assume esse tipo de comportamento que é prejudicial para ela. Porque o sujeito que mora aqui no Jardim Europa, se a filha dele de 15 anos tem um filho, beleza, tá tudo bem, ele vai bancar a filha, a neta vai ser ainda médica quando crescer. Agora, a criança que nasce lá na periferia, lá que não tem o pai, que a mãe trabalha em 2 empregos, que não sei o quê, essa criança tem uma grande probabilidade dela crescer sem referência, e crescendo sem referência, ela fica refém muito mais fácil do crime, das drogas, etc. Né? Então, quer dizer, é uma falta de referência muito grande. Eu assisti uma série recentemente, o meu artigo da Gazeta de ontem é sobre uma série reality do Netflix, chama Rhythm & Flow, né? O Ritmo Mais Flow. Que é sobre os caras que querem encontrar a nova estrela do hip hop e tal. Eu assisti 2 vezes e eu chorei muito, assim, em vários episódios. Na final, assisti quase toda chorando. E aí falei, vou ter que escrever. Então eu escrevi um artigo sobre isso, tá lá no site da Gazeta do Povo. Hip hop como alta cultura. Né? Então, a experiência de êxtase moralizante, que era a função da tragédia grega, que essa série causou em mim, eu falei, é disso que a periferia precisa. Do moleque que cresce sem pai, só que o pai batia na mãe, o pai era alcoólatra, drogado, não sei o que lá. A mãe trabalha em 3 empregos, cria os filhos sozinha, eles moram num cômodo. Aí na hora que o moleque vai lá se apresentar, ele faz um negócio e fala, meu Deus, a capacidade criativa, né? Então, quer dizer, um tipo de referência que falta, né? Falta na periferia, faltam essas referências aqui. Falta o negro, o jovem negro da periferia saber que o negro se vê com negros vencedores. Não vê. Mas você acha que isso foi... Quando que isso aconteceu? Quando a politização da discussão foi absolutamente realizada. Instrumentalizada. Instrumentalizaram a discussão. Então, por exemplo, o André Rebouças, ele era um liberal. Certo? Ele era um liberal que sabia do que estava falando, que tinha um projeto de reforma agrária liberal para o Brasil. Quando você pergunta para alguém do movimento negro do Rebouças, fala assim, era aquele engenheiro, né? Outro dia um falou para mim que ele era chapa branca. Deu vontade de arrancar a cueca pela cabeça, né? Como assim chapa branca, cara? Porque ele não pensa como você pensa, ele não é importante? Então, quer dizer, agora, por exemplo, o Luiz Gama voltou à baila. Então, vira e mexe, você ainda ouve falar do Luiz Gama, mas acho que é mais por causa da mãe dele, que era revolucionária e tal, não sei o que lá, do que propriamente por causa dele, né? Então, o Rebouças foi a figura mais importante da abolição brasileira. Aquele homem era um gênio. Então, mas se fizesse isso, naquela época, o Brasil seria diferente hoje. Se na época da libertação dos escravos fizesse a reforma agrária, não ia acontecer nada disso. Então, tinha um projeto pronto. Mas é Brasil, né, filho? Projeto Brasil. Alguém dá um migué. É Brasil, é 7-1 atrás do outro. Arrastaram a discussão até a proclamação, lá, o golpe, sei lá que diabo, em 15 de novembro. E depois disso enterraram tudo, né?